Olá pessoal, hoje estou aqui com um dos clientes nossos, ex-atleta, ex-jogador de futebol, o Rodrigão, onde ele vai falar um pouquinho da experiência dele, até mesmo porque todas as pessoas só gostam de falar das coisas que acertaram na vida, né? No sucesso da vida, mas ninguém gosta de falar o seu insucesso. E o Rodrigão, muito humilde, muito compreensível, acabou atendendo nossa solicitação, até mesmo se colocou nessa humildade de falar como é que foi a vida dele extra-campo, como é que foi a vida dele pós-carreira de futebol e às vezes um insucesso que ele teve num investimento mal feito e mal realizado, às vezes até mesmo por não ter uma consultoria, ou às vezes até mesmo por não ter o comportamento, né, uma atitude mais assertiva nas suas decisões financeiras. Vou passar a bola aí pro Rodrigão, ele toca aí para poder trazer um pouquinho de conteúdo aí mais pra gente aí. Toca tudo bom, Felipe? Felipe, além de tudo, virou amigo, né? Então, quando você me fez o convite, de imediato eu tive o aceite, porque eu acho que eu acho importante na vida não só de um ex-atleta, de um atleta, ou até mesmo de qualquer ser humano, você ter uma educação financeira baseada em quê? Baseada em um profissional que consiga te qualificar. Infelizmente, hoje no nosso país, a gente ainda não tem, que eu acredito que isso teria que ser matéria escolar, mas infelizmente são poucas as escolas, se eu não me engano, que exercem essa disciplina. E enquanto as escolas não educam as crianças para que no futuro tenha essa educação financeira, é um mercado que você expande bem. E falar, né? Porque muitas vezes as pessoas só falam dos acertos. Eu tive aí uma situação onde de repente uma escolha não foi acertada, porque nesse momento aparecem muitos aproveitadores, né, Felipe? Eu acho que essa é a palavra ideal para as pessoas que acabam oferecendo um produto quando na verdade a economia está aquém do que é oferecido. E muitas vezes aqueles ex-atletas que veem a necessidade de ter uma rentabilidade com juros absurdos, que realmente eles são inexistentes, acabam caindo na armadilha. Então eu vou falar com vocês aí, dar maiores dicas para que, não só como amigo, mas que procure um grande profissional. É só, até mesmo pelo gancho que o Rodrigão passou, passar até uns dados que eu acho que ele acabou não tendo conhecimento, mas hoje no Brasil já é obrigatório a disciplina de educação financeira nas escolas, tanto nas escolas municipais como também nas escolas particulares. Foi uma frente que veio desde 2010 aí, o pessoal lutando para estar inserindo essa disciplina e graças a Deus nós conseguimos implantar aí, nós que eu falo isso aqui, na verdade é uma frente que eu defendo também, e hoje é uma matéria obrigatória nas redes municipais, estaduais e particulares. Pô, bacana, é importante, eu não sabia realmente dessa informação. Como a gente sempre conversa, né, Felipe? Eu morei e residi aí por um bom período, 2 anos nos Estados Unidos, onde meu filho mora lá já há 17 anos e tem essa educação financeira desde criança. Isso é importante realmente, independe se você ganha muito ou ganha pouco, mas que você, desde de criança, comece a ter uma educação financeira e que lá na frente vai dar resultado. Até sobre os Estados Unidos, né? A gente sabe e tem dados comprovando sobre isso. Nos Estados Unidos hoje, a grande maioria das pessoas, eles têm um consultor de investimento. Às vezes o consultor financeiro acaba não tendo, mas o de investimento eles têm. Então lá eles têm um hábito mais de poupar, de investir, mas não de investir sozinho, de investir sim com um profissional qualificado para poder lhe auxiliar. Muitas pessoas não buscam só a renda fixa lá, até porque a renda fixa, a taxa de juros é bem pequena lá, então eles têm que se expor um pouco mais ao mercado, e eles se expõem ao mercado, mas se expõem com pessoas qualificadas, as pessoas com propriedade para poder lhe auxiliar. Mas no aspecto de educação financeira, é uma coisa ainda que também tem que ser trabalhada, acho que no mundo inteiro, né? Também tem índice grande, você vê aí vários jogadores do NBA encerrando carreira, eles ganham muito mais que os atletas profissionais de futebol, você sabe disso, os grandes, e eles vêm também a entrar em falência, isso há 5 anos pós o término de
5 anos após o término da carreira, né? Então é um dados que a gente acaba não acreditando pela fortuna que passa na mão deles e que a gente cada vez mais vai conhecendo, até pela experiência que eu tenho. Eu às vezes achava que era uma coisa mais pragmática, de estatística, de números para analisar, fazer planejamento, mas não é só isso que envolve o jogador não, porque o número você acaba se passando para ele, as diretrizes, o planejamento, tudo, mas se ele não tiver a capacidade de aceitar aquela informação e adquirir ela e tomar como verdade, ele não muda o comportamento dele. Então foi por isso que na verdade a gente acabou buscando outras técnicas, fui estudar, me aprimorar justamente nessa linha, e a maneira que a gente acaba vendo que é de comportamento. E até sobre isso queria abordar um pouco o Rodrigão, que eu sei que ele buscou uma aperfeiçoação, buscou uma especialização na área de coach, né? Eu queria perguntar também para ele qual que ele achou, qual que é a importância disso para os jogadores, porque eu acredito que não seja ele não saber o número, na verdade, e sim ele não sabe administrar o seu comportamento. Você também com experiência, você pode até nos passar, exemplo, um jogador quando completa os seus, beirando os seus 34, 35 anos, ele também acaba mudando o comportamento dele, não só com a família, mas com todos em torno dele. Você muda, você vê assim, acabam querendo fazer investimentos mais agressivos, não sabemos se é pelo fato de estar prestes à aposentadoria. Muitos querem arriscar, querem empreender, só que às vezes para você empreender você precisa saber o que é, e se aquilo realmente condiz com você. Ele tem que saber que solução ele vai ter que trazer para o mercado, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos do meu produto, qual a minha precificação. Ele tem que fazer pelo menos um modelo de negócio e saber se aquilo vai de encontro com ele, porque na verdade a empresa dele tem que passar o que ele quer passar de conteúdo, não o que o Zezinho quer passar de conteúdo. Se ele quiser passar o que o Zezinho quer de conteúdo, ele entraria como investidor. Mas o que a gente vê, assim, é corriqueiro isso, as pessoas querem entrar em tudo, querem fazer isso, aí um quer montar isso, o outro quer montar aí, e às vezes o mesmo jogador quer montar 3, 4 negócios, e aí você sabe que ele não tem domínio sobre aquilo, você sabe que ele vai montar e vai se dar mal, e ele faz isso com quanto? Com 34, 33 anos, que aí depois ele não tem como correr atrás e buscar, porque quando você é 25 anos, 26 anos, que a maioria daí, me corrija se eu estiver errado, mas na realidade o seu melhor contrato varia nisso aí, de 26 anos até uns 33, é sua nata, é o seu acúmulo de patrimônio maior que um jogador tem, que são os melhores contratos. É nesse trabalho que a gente está, é nesse trabalho que a gente atua com maior firmeza, poupando mais, inclusive a gente recomenda 35% de economia do que ele ganha, mas nesse período eu recomendo 50% de economia do que ele ganha para poupar, para dar uma independência financeira para o atleta, e você vê que o jogador depois, em 2, 3 anos, praticamente põe tudo a perder. E aí é um outro fato que a gente acaba generalizando, mas a sociedade como se fala, a mulher fez um cara perder tudo. Não, é o jogador que perde. A mulher, pelo contrário, tem muitas mulheres que são parceiras do jogador e estão junto dentro de um projeto com ele. É que o jogador acaba mudando o comportamento, não só com a família, mas também com o seu redor, e também seu comportamento, principalmente com o seu aspecto financeiro. Então ele que muda o comportamento. Então não pode transferir para o outro uma responsabilidade que é dele, que é do atleta. Então é sobre isso que também queria ver assim, com o Rodrigo, como ele estudou coach, assim, eu não sou formado nessa área, não tenho essa especialização, e aí até bater um papo sobre isso, o que ele acha sobre esse comportamento do atleta, o que na realidade ele vem enxergando, né, assim, no decorrer da carreira. Então, Felipe, o coach banalizou bastante, né? Hoje você vê coach para tudo, então até virou motivo de sarro, de sátira. Se qualificar como coach hoje, foi como eu falei, pelo fato de ser banalizado, eu acho que é importante. Porém, hoje eu não exerço profissionalmente. O que eu faço? Indiretamente eu faço dentro das ferramentas que eu tenho, eu aplico no dia a dia e até no meu lado profissional, principalmente nas gestões
que eu faço, seja no futebol ou seja do lado empreendedor, enfim. Como você falou, hoje eu tenho uma ferramenta muito importante que você conhece muito bem, que é o SWOT. Quando você faz uma escolha, qual é o peso que você tem? Perdas e ganhos. Então você vê ali qual é maior, qual é pior, para você decidir se você realmente vai empreender, se realmente você vai entrar no negócio. Muitas vezes, até pegando como gancho que você falou do atleta, eu acho que se torna um desespero do atleta, entre aspas. Por quê? Porque quando ele para ou está próximo de parar, e concordo contigo que a idade aí que você tem para construir uma situação financeira pós-carreira, entre 26 realmente 33, 32, é o ápice do atleta, que junta qualidade com a sua experiência. O atleta vê que após encerrar sua carreira, que está próxima, ele não vai ganhar mais, ter o mesmo orçamento mensalmente que ele tem. Então ele começa a procurar mecanismos ou até meios, para quê? Para tentar chegar próximo, até mesmo parecido do seu orçamento mensal, do seu padrão. Por quê? Porque a queda realmente é difícil. O atleta já não sabe porque ele dedica 20 anos da sua carreira, ou até mais, como atleta. Pós período de atleta, o que ele vai fazer? Encerrando com 35 anos, eu encerrei com 37, então próximo. Ainda tem uma vida pela frente. E aí, o que eu vou fazer? Então tem essa mistura de sentimento, onde você se encontra perdido e aonde que eu vou achar meios ou artifícios para pelo menos chegar próximo do que eu ganho mensalmente. É aí onde estão as armadilhas. Por quê? Chegam os aproveitadores, acabam te oferecendo juros absurdos que não existem no mercado, e você, pela tentação, você acaba caindo, você acaba entrando nesse meio, e muitas vezes você sabe que trabalha com isso, que não existe. Tem prazo, então você acaba tendo, de repente, esses juros por um período e acaba se dando conta lá na frente, ou por erro, ou até mesmo por falência por parte desses investidores, ou que realmente não dá certo. E a esposa, você tem uma belíssima esposa que, como eu falei, nós somos amigos. Hoje eu também tenho uma belíssima esposa. A esposa é o eixo do homem. Se você tem uma esposa que não te puxa para cima, você não vai evoluir. Agora, se você tem, você cresce em conjunto. Então eu acho que a família é o seu eixo, e graças a Deus eu tenho uma família que hoje a gente, não estou falando que nunca tive, eu já tive e não soube aproveitar, talvez pela idade. E daí aquilo que você falou, a pessoa ideal que está próxima do jogador é o empresário, que hoje eu chamo de gestor de carreira. Muitas vezes eu sinto falta de não ter tido lá atrás uma pessoa que me tratasse que nem criança. Porque o atleta tem que ser tratado que nem criança. Por quê? Porque muitas vezes ele vem da classe média baixa, quando é da classe baixa, mais baixa ainda. Então ele não tem a educação, não financeira, mas a educação e também o conhecimento, que ele só tem 20 anos para ganhar dinheiro. É carente, né? Acaba não tendo nem o afeto, né? Exatamente. Da família, assim. E o que o atleta quer naquele momento? Ouvir o que ele quer ouvir. Ele não quer alguém que bata de frente com ele. Por isso que eu falo, se você tem um gestor de carreira, que hoje eu dou o nome, mas é empresário, que fale, olha, eu vou te tratar que nem criança, de boa índole, tá? Vou te tratar que nem criança, e X% do teu salário vai ser aplicado lá na frente quando você parar, você ver esse dinheiro. Por quê? Qualquer erro no percurso da carreira do atleta, tem uma reserva. Ele tem uma reserva. Porque tem que ser tratado assim, Felipe. Tem que ser tratado assim. Por quê? Porque até hoje nós vemos jogadores, infelizmente, que ainda não têm esse conhecimento. E eu não tenho problema de falar. Há 2 anos atrás, tive um rombo financeiro, assim como estava envolvidos aí 60 ex-jogadores e jogadores que estão atuando. Por quê? Por isso.
te dá uma rentabilidade de que? Tá dando mais do que o mercado do banco, tá dando mais do que outros mercados. Mas isso tem prazo, então fica uma dica aí, cuidado com os aproveitadores, porque eu conheço várias pessoas, serve como realmente um conselho, procurar as pessoas que já estão no mercado e que realmente entendem do negócio. Não adianta, que a gente sempre conversa, né? Não adianta eu chamar o empreiteiro para fazer a reforma da minha casa inteira. Não vai ser legal. Então chama o piscineiro para cuidar da piscina, falando da minha casa, mas pensando na do Felipe, tá? Chama o pintor para cuidar da pintura, chama o marceneiro para cuidar dos móveis. Cada profissional na sua área. Cada profissional na sua especialização, área. Isso é o mais importante. É uma das coisas que a gente acaba defendendo, né? Na verdade é um trabalho em equipe, que a gente tem que ter os parceiros preparados, como nós aqui do time da VIG. A gente tem nosso advogado tributarista, a gente tem nosso agente autônomo de investimento, que não sou eu que recomendo os produtos, na verdade é ele, que é credenciado pela CVM, e com os outros parceiros, tem o nosso contador, tem a parte administrativa financeira, que são um time de pessoas para poder auxiliar o atleta como um todo, para dar estabilidade, não só financeira e administrativa, mas também às vezes com isso automaticamente a gente também proporciona para ele uma estabilidade emocional, porque você equilibrado financeiramente com as contas em dia, isso tem estudos que comprovam que aumenta a sua produtividade em 30%. Então é isso que a gente consegue, através do nosso trabalho, através da nossa dedicação, proporcionar aos nossos clientes. E um ponto importante que o Rodrigão mencionou dessa buscar a ganância, né, de buscar, é um dos elementos que a gente tem que riscar da nossa agenda. Nós como investidores, eu falo você jogadores também como investidor, tira isso da sua cabeça. Você tem que ser ambicioso, não ganancioso. A ganância tira, porque se você tiver ganância é o que vai acontecer, vai acabar investindo mal. Você vai entrar às vezes em investimento numa bolsa, a bolsa está te dando um ativo, te dando 10, 15%, você vai querer buscar 20, 30 e depois ela cai e fica negativo menos 10. Então esquece ganância. Ganância ela nos atrapalha quando a gente fala no âmbito financeiro. Exatamente isso, Felipe. Eu acho importante e essencial, e não é de hoje que eu exalto o seu trabalho, o trabalho de um profissional dessa área para prestar essa consultoria para os atletas. Mas aí sim, hoje todos os atletas têm o seu empresário. O empresário abre a mente, porque o empresário cuida da negociação, o advogado cuida dos contratos e o consultor financeiro cuida das finanças. Assim como o contador cuida da contabilidade, se cada um exercer a sua função e dentro de um staff para o atleta, como o clube tem o seu também, dentro de um staff desempenhado para o atleta, certamente o êxito dele, não só quando parar, mas para a sequência da vida dele, ele não vai pensar em abrir negócios que ele não domina. Porque se ele dominou durante um período extenso a área do esporte, a área do futebol, o que vai adiantar entrar numa outra área? Ele vai ter que se especializar, aí você perde tempo. Então por que jogar esse tempo que ele teve de experiência fora? Então, fica uma dica. Muito importante. É isso aí, pessoal. Eu acredito que a gente conseguiu passar um pouquinho do nosso case aí do Rodrigão. Isso é muito válido, não só para a gente, mas também para você que está nos assistindo, justamente para conhecer, porque muitas vezes acaba eu passando, é uma coisa, quando a pessoa propriamente que passou pela situação e tem propriedade maior do que eu, passar, eu acho que acaba também transmitindo um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Não só esse é o nosso primeiro case que nós estamos passando aqui, eu estou iniciando também agora recentemente nas redes sociais, mais ativo nas redes sociais, e acredito que não só como o Rodrigão, mas vou buscar outros atletas também para fazer esse bate-papo, que eu acho que é muito importante, e na medida que a gente for conseguindo fazer esse bate-papo, a gente vai passando para vocês. Agradeço aí o Rodrigão, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aí da experiência. Mais uma vez, parabéns pela sua humildade, pela sua sinceridade em passar essa comunicação pra gente. E te agradeço aí toda a confiança, toda a presteza que você sempre foi com a gente, gentil, cortês e até mesmo junto com o nosso projeto. Imagina, é como você falou, né? É importante ter case de insucesso também, porque o case de sucesso todo mundo quer ouvir. Agora o case de insucesso, você tem uma trajetória a subir. Então, pode contar comigo no que for preciso, você sabe que sempre pode contar comigo. Valeu, legal. Um abraço.
Valeu, pessoal!